Bom dia. Bom dia. Dizer primeiro que é um prazer muito grande estar de volta aqui na sede do sindicato. Queria começar agradecendo a vocês o empenho, a dedicação, a determinação na defesa dos trabalhadores e, sobretudo, nesse processo de acirramento político na defesa do presidente Lula. Os metalúrgicos, a força sindical aqui no Paraná, foi muito solidária. E desde o primeiro momento, quando aconteceram as coisas com o presidente, e que ele foi trazido aqui a Curitiba, nós tivemos a presença de vocês lá. Nelson sempre representando, junto com outros companheiros e companheiras, na vigília, lutando por Lula. Eu queria agradecer de coração essa determinação e esse empenho que fez toda a diferença para nós nessa resistência e para chegar aqui aonde nós estamos. Agradecer, Bútica, o convite para estar aqui, parabenizar também por essa iniciativa, agradecer o Nelson, grande companheiro, cumprimentar aqui meu companheiro de Senado, senador Roberto Requião, que nos dá muito orgulho por sua atuação e determinação, Maurício Requião, nosso deputado estadual, também doutora Miriam Gonçalves, advogada trabalhista, que vocês conhecem já de longa caminhada na defesa dos direitos dos trabalhadores e que hoje é candidata ao Senado. Doutor Rosinha, nosso deputado federal, também de grande atuação na área social e defesa dos direitos e interesses do povo brasileiro. Cumprimentar o Jamil, Ângelo Vagnoni, que está aqui. Nós estamos vivendo um processo eleitoral extremamente diferente. Primeiro, uma eleição muito curta, né? Eles fizeram uma mini reforma política para ter uma eleição curta, exatamente para beneficiar quem já está lá no Congresso Nacional, quem tem meios de comunicação, quem está mais conhecido. E acabou que, do ponto de vista da eleição presidencial, o tiro saiu pela culatra, né? Porque agora eles não conseguem fazer frente ao presidente Lula. Mas o fato é que eles montaram essa eleição para tentar legitimar o processo de golpe que eles iniciaram com a retirada da Dilma. Porque eles levaram 4 eleições para ir novamente ao poder, 4 eleições consecutivas. E tiveram que ir para o poder, quer dizer, ganhar o governo tirando a Dilma num processo que foi um processo ilegal, um processo que não tinha base constitucional, forjaram um impeachment. Tiraram a Dilma e nós avisávamos lá, isso é só a ponta do iceberg, vocês vão desmontar os direitos dos trabalhadores, vocês vão atacar aquilo que nós conquistamos. E não deu outra, né? Começaram pela emenda constitucional 95, congelando por 20 anos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Hoje está um desmantelo o orçamento público, não consegue ser recurso mínimo para questões básicas como vacina. Nós estamos tendo surto de sarampo de novo no Brasil, isso é um absurdo. Estamos tendo fome novamente no Brasil, que a gente já tinha vencido. Aí depois vieram com a reforma trabalhista, que foi uma coisa absurda também, quer dizer, destruíram uma legislação que começou a ser construída na década de 40, enfraqueceram um movimento, tentaram enfraquecer o movimento sindical, desestruturar a justiça do trabalho, que era parte do judiciário mais próximo à maioria do povo, que nós temos um judiciário elitista, era na justiça do trabalho que o trabalhador, a população encontrava um pouco de alento para suas reivindicações, desestruturaram isso também, tentaram a reforma da Previdência, e nós conseguimos numa firmeza, né, e no movimento, com o movimento sindical, com atuações conjuntas, barrar, mas está lá latente para entrar em pauta. Desmontaram praticamente toda a parte de nacionalização que nós tínhamos da cadeia do petróleo e gás. Depois do pré-sal, nós tínhamos construído, através de um marco regulatório diferenciado, a exploração do petróleo do pré-sal e também tínhamos já colocado em prática o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de óleo e gás no Brasil, com a retomada da construção dos estaleiros aqui, dos navios. Acabaram com tudo isso, deixaram pela metade uma série de construções que estavam sendo feitas, desempregaram um monte de gente, enfim, fizeram a reforma do ensino médio e tentaram também privatizar a Eletrobras, que não conseguiram fazer a votação da medida provisória. A Petrobras, praticamente, eles estão vendendo de forma fatiada. Então, eles deram o golpe para isso, para desmontar toda essa conquista que nós tivemos aí nos últimos tempos e que começou com a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi um marco para nós. Nós fizemos um acordo no Brasil para a democratização, quando nós saímos da ditadura, e que foi baseado num tripé. Primeiro, da democracia, que era o voto democrático e direto,
segundo, da soberania nacional, o resguardo das nossas empresas e das nossas riquezas, e o terceiro, o capítulo da Seguridade Social, em que constitucionalizamos a Previdência Social, a assistência e depois a saúde. Isso acabou. Então, esse marco foi rompido com o impeachment e com a consequência de atos que eles tiveram. Usaram para isso essa Operação Lava Jato, que no início se propunha combater a corrupção, e ninguém é contra combater a corrupção, todos nós somos a favor de combater a corrupção. O que não pode é a bandeira de combate à corrupção servir a um posicionamento político, como já serviu em outras vezes na história desse país, como foi com Getúlio Vargas, como foi com Juscelino Kubitschek, como está sendo agora. Ou seja, prenderam o Lula num processo que não tem prova, sequer tem crime. Qual foi o crime que o Lula cometeu? Crime de corrupção passiva. O que ele recebeu para configurar a corrupção passiva? Um apartamento que nunca foi dele, que ele nunca usufruiu, que nunca teve a posse? E o que ele deu em troca? Eles nem eram mais presidente da República, mas mesmo assim trancafiaram o Lula, perseguiram um monte de liderança de esquerda, criminalizaram a política e tentaram criminalizar os movimentos sociais. Então, é nesse caldo que se dá a eleição de 2018. E eu acho que ela se dá com uma forte perspectiva de resistência e de enfrentamento. O Lula estar com 40% nas pesquisas, 39% nas pesquisas, evidencia isso. Primeiro, que a população começou a ter uma avaliação do que efetivamente aconteceu, que os seus direitos foram desmontados com o golpe. Começa a comparar o que era a minha vida quando estava o Lula no governo, o que é a minha vida hoje. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, gente. O salário mínimo vai fazer 3 anos, agora vamos para o 3º ano, que tem reajuste abaixo da inflação. Lembrar que nós reajustamos o salário mínimo por 11 anos consecutivos acima da inflação. Foi isso que deu capacidade de compra para as pessoas, que melhorou renda. Hoje nós não temos crédito. O crédito está caro. As pessoas estão endividadas, estão todas seprocadas. Procuram emprego, não tem. E as que conseguem emprego precário. Emprego que paga menos e a pessoa tem que trabalhar mais. E o movimento sindical extremamente fragilizado. Não é o caso de vocês, porque vocês têm um sindicato forte, vocês têm um movimento forte, vocês conseguem fazer uma negociação firme com os patrões. Então, é uma categoria que não está perdendo. Mas se a gente não se unir à luta geral do povo, vai começar também a ter problema, porque ninguém consegue resistir sozinho a uma avalanche dessa. É uma situação de liberalismo imposto na economia. E é o que eles querem fazer. Então, essa eleição é um divisor de águas para nós. Eu acho que nunca a gente teve tão claro na sociedade brasileira a divisão de classe social. De um lado estão aqueles que estão do lado do povo, da maioria, que quer a inclusão, que quer um orçamento que caiba todo mundo, e do outro aqueles que têm a cabeça do sistema financeiro, que são dirigidos pela Rede Globo de televisão, pela aristocracia do serviço público, que acha que o orçamento público e o Estado tem que ser para poucos. Então, é nesse posicionamento que a gente está. E acho, sinceramente, que é uma eleição absolutamente nacionalizada. Não tem como a gente discutir o Estado do Paraná, sua economia, seus avanços, as questões sociais, sem a gente discutir a política nacional. Se nós tivermos um governo que seja um governo de continuidade ao que o Temer está fazendo, porque o Temer é um representante apenas, é um representante dos tucanos que está lá, porque o ideólogo desse golpe aí é o PSDB, é a turma do Alckmin, a turma do Aécio, é eles que forjaram isso tudo. Se essa turma se essa turma ganhar a eleição, nós vamos ter um desmonte sem precedente no Brasil. Eu acho que já a gente recuperando o governo, já vamos ter dificuldade de recuperar algumas coisas, de recuperar, por exemplo, a questão da indústria nacional, das nossas empresas. Imagina se eles ficarem mais 4 anos. Então, é nesse contexto. E é por isso que a gente tem feito muito discurso nacional e a gente tem muito firmemente defendido o presidente Lula. Porque o Lula passa a ser um símbolo dessa luta, um símbolo da resistência, do enfrentamento, e um símbolo que leva a confiança das pessoas e leva também a esperança, porque as pessoas comparam as suas vidas, o que era com Lula e o que é agora, em termos de ganho econômico, mas também em termos de participação, em termos de respeitabilidade aos movimentos sociais. Lembro que, na época do Lula, havia conversa com os sindicatos, havia mediação, tinha o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde todos participavam. Tínhamos problemas, mas eram problemas que nós começávamos a resolver.
Em 500 anos de história, gente, em 500 anos de história desse país, a primeira vez que nós tivemos uma política geral para o povo brasileiro, ou seja, para olhar para o mais pobre, para aquele mais ferrado, que não comia, foi no governo do presidente Lula. Pela primeira vez as pessoas conheceram dignidade. É isso que marca. É por isso que o presidente Lula tem quase 40%, mesmo estando preso há 140 dias. Né? E eu costumo dizer que aqui no Paraná a gente vai fazer a campanha como sendo o time do Lula, para as pessoas saberem o que a gente defende. O que a gente defende em termos de direitos, o que a gente defende em termos de avanço para a sociedade. Né? Temos aqui nosso candidato a governador, que é o doutor Rosinha, que vocês conhecem a história e a trajetória dele. Foi deputado federal, é médico, sempre esteve ao lado da luta dos trabalhadores, faz um contraponto importante ao que está aí colocado. A Miriam, que é nossa candidata ao Senado. Eu sou senadora há 8 anos, quero agradecer a vocês o apoio que tive da categoria para ser senadora, agradecer também o apoio que eu tive durante esses 8 anos, mas desta vez eu não vou para o Senado novamente, vou para a deputada federal. E a Miriam é a nossa candidata ao Senado. E já falei aqui, a Miriam tem uma trajetória ligada ao direito dos trabalhadores, é advogada trabalhista, né? Isso faz toda a diferença, a gente ter lá no Senado uma pessoa que tenha vivenciado a luta dos trabalhadores. E a gente não pode deixar essa vaga do Senado, que a outra aqui é do nosso companheiro Requião, essa vaga do Senado para o Beto Richa, gente, pelo amor de Deus, né? Ou para qualquer outro. Nós temos que fazer um esforço, não podemos deixar, nós temos que reconquistar, né? Conquistar a vaga do Senado. Então, a Miriam é a nossa candidata pelo PT a uma das vagas do Senado, porque nessa eleição pode votar em dois candidatos. O outro candidato, embora a gente não tenha coligação formal, PT e PMDB, o nosso outro candidato do PT, né, mesmo que informalmente, é o nosso senador Requião. O Requião dispensa apresentações para vocês, mas eu não posso deixar de falar da bravura, da combatividade desse companheiro, que em nenhum momento titubeou, mesmo estando no PMDB, mesmo sofrendo pressão, foi de primeira hora na defesa da Dilma contra o impeachment, na defesa de todas as medidas, e quando teve tudo com o presidente Lula, teve junto com a gente lá no sindicato, teve nos sindicatos metalúrgicos, no ABC, em São Bernardo, teve aqui na Superintendência da Polícia Federal, teve na nossa vigília, ou seja, deu a cara a tapa. O Requião tem lado e a gente sabe que pode contar com ele. Então, nossa chapa do Senado é Miriam e Requião. E eu tenho certeza que nós vamos fazer as 2 cadeiras lá, né? E, claro, nós temos aqui também Maurício Requião, que é candidato PMDB, deputado estadual, e que tem feito também uma grande batalha lá na Assembleia Legislativa no enfrentamento a esse governo do atraso que nós temos no Paraná. E eu saio candidata a deputada federal por 2 motivos que eu queria colocar rapidinho para vocês. Não sei como é que está meu horário aqui, que eu estou falando bastante. Primeiro, o seguinte, vocês acompanharam um pouco o que eu sofri aqui com a questão da Lava Jato. Eu fui denunciada, indiciada por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, porque disseram que eu recebi dinheiro da Petrobras para minha campanha, através de um doleiro chamado Alberto Youssef, que eu nunca vi mais gordo na minha vida, mas disseram isso. Depois nós descobrimos que o advogado do doleiro era assessor do Beto Richa, na Sanepar, e ele hoje está sendo, inclusive, processado porque ele fez articulações de delações premiadas para incriminar pessoas. Mas, enfim, capítulo à parte. Desde 2014 eu sofro com isso. Quando começou as operações Lava Jato, um dos primeiros casos que o Sérgio Moro abriu o processo foi contra mim e me mandou para o Supremo Tribunal Federal. Porque tinha acabado a eleição com a Dilma, eles já começavam a operar uma desestabilização dela, né, e eu tinha sido chefe da Casa Civil, então colou, né, e me colocaram essa pecha. Eu, há 4 anos, estou tentando provar minha inocência e dizendo que eu não cometi o que eles falaram que eu cometi de crime. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz na vida, e eu não fiz isso. Mas o espaço que a gente tem para esclarecer não é o espaço que eles têm para nos acusar. Então, eu fiquei 4 anos apanhando aqui no Paraná, apanhando nacionalmente. Foi muito ruim, muito difícil para mim, enquanto pessoa, família, enfim. E agora, graças a Deus, recentemente,
conseguiu-se que o meu processo fosse julgado no Supremo Tribunal Federal, foi em junho, e eu fui absolvida por unanimidade pelo Supremo. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada, que comprove as acusações que eles em conluio fizeram. Esse tal de Alberto Youssef, que eu não conhecia, o tal de Paulo Roberto, que eu também não conhecia, e que me levaram a responder processo. Só que como eu fiquei sendo atacada por 4 anos, em 2 meses eu não consigo esclarecer a população, é muito difícil. Então, se eu saísse candidata ao Senado, eu tinha que ficar, durante a campanha, me explicando. Eu tinha que ficar, durante a campanha, esclarecendo. Eu não ia fazer campanha. Eu ia ficar na defensiva para tentar esclarecer e dizer, gente, não, eu fui absolvida. Né? E aí isso ia ser ruim. Então, nós avaliamos que era melhor ter uma outra candidatura da Miriam, que não vai ficar se explicando, vai entrar para o enfrentamento mesmo. Eu saí candidata a deputada federal, né, para voltar ao Congresso Nacional, para estar lá junto com a luta dos trabalhadores, aproveitando a caminhada que a gente tem. Isso também me ajuda a participar um pouco mais da campanha do presidente Lula em nível nacional, né, e a gente fazer um time aqui para ter presença no processo eleitoral. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou aqui hoje, né, falando com vocês como candidata a deputada federal. E, claro, pedindo o apoio de vocês, sim. Né? Preciso do voto, preciso do apoio. Não é uma eleição simples, não é uma eleição fácil. Eu acho que eu sou bem conhecida no Estado, mas o desafio é dizer para a população que eu sou candidata, né? Mostrar que sou candidata e mostrar os compromissos que eu tenho com o povo paranaense. E demais, gente, dizer o seguinte, que embora a gente esteja numa situação difícil politicamente no Brasil, a gente nunca desistiu de lutar. E acho que nós estamos num momento muito especial, em que o povo brasileiro começa a despertar a consciência. E nós temos que aproveitar isso. Aproveitar que o povo começa a despertar a consciência, mostrar o que está em jogo e fazer dessas eleições um marco de virada. Nós não podemos entregar o nosso país, nós não podemos entregar a dignidade do nosso povo, nós não podemos entregar os direitos que, às duras penas, nós conquistamos. Esse país é um país rico, cabe todo mundo no seu desenvolvimento. Ele não pode ser feito para poucos. Nós já experimentamos o Brasil feito para muitos. E agora nós queremos ele de volta. Então, obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês, pela luta que vocês fazem pelos trabalhadores e podem contar sempre com a gente, que nós vamos estar juntos nessa caminhada. Lula livre!